aí, gente, eu sou o Patrick. E eu sou o Bruno. E chegou o vídeo mais esperado de 2024. Montamos a nossa lista dos melhores filmes de 2024. Lembrando que essa é a nossa opinião. E se você não gostar, não tem problema. Se você achar que tá faltando alguma coisa, comenta aqui embaixo. Mas antes da gente falar a nossa lista... Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe muito esse vídeo. E só pra avisar que a gente tá gravando esse filme antes de alguns lançamentos. Então, vamos supor que o Sonic 3 vai ser um dos melhores do ano. Ou o Alto da Compadecida 2 pode ser um dos melhores do ano. Queer, que tem o Daniel Craig, pode ser um dos melhores do ano. Enfim, qualquer coisa, comentem aqui embaixo. É isso, bora pro vídeo. Começando essa lista, a gente tem um que eu vi gente não gostando, mas aqui no Tradicional a gente gostou bastante. É de uma saga de terror que a gente já é fã de carteirinha, Um Lugar Silencioso Dia 1. Esse filme nos surpreendeu e bastante, né, cara? É um filme que poderia dar ruim, mas que ele pelo menos respeita a obra original, que foi criada pelo John Krasinski. E eu tenho que bater palmas porque esse filme, ele mostra uma visão completamente diferente dos outros filmes. E é um dos pontos positivos dele. Apesar dele não se passar no dia 1, como o título sugere, ele tem atuações maravilhosas do Joseph Quinn e da Lupita Nyong'o, que juntos formam meio que um casal ali, podemos dizer, que combatem esses monstros malucos. E o filme ele também entrega muito, principalmente pela mixagem e design de som, que é perfeito, né, cara? A gente assistiu esse filme no XD, numa sala muito boa, e elevou a experiência em outro nível. A direção entrega muito nesse aspecto. Realmente é um filme muito imersivo, você precisa ficar, de fato, em silêncio o tempo inteiro. E aí, quando as coisas, logo no início do filme, você vê a cidade de Nova York, uma das cidades mais movimentadas do mundo, muita falação. De uma hora para outra, as coisas ficarem em silêncio, você começa a estranhar logo no início, assim como os personagens. Enfim, é um filme que vale a pena você assistir, você consegue entrar e sentir toda a atmosfera que ele quer te apresentar, que ele quer te jogar na sua cara. É um filme que vale a pena assistir. Continuando nessa lista, temos um filme que traz novamente essa dupla dinâmica e maravilhosa dos cinemas, Marcus e Mark Lauren, que são os Bad Boys. Bad Boys 4, filmaço do caralho. Que filme divertido, que filme engraçado, que surpresa gostosa, né, cara? Principalmente por ter trocado a direção. A gente confia muito na dupla de diretores, mas o Michael Bay tinha sua fórmula ali, né, cara? Apesar dele ser um maluco, a gente não sabia muito bem o que esperar desse quarto filme, mas saiu o primeiro trailer, foi super engraçado e chegou no filme, não tem o que falar, né, cara? O filme é muito bom, muito engraçado, muito divertido. A sala não parava quieta de tanta risada pela química dos dois protagonistas que a gente já tá acostumado a assistir há décadas, né, cara? Essa direção, ela é tão criativa, mas tão criativa, com uma escolha de ângulos tão diferente de outros filmes de ação, que eu sinceramente fiquei com vontade de assistir o filme da Batgirl, que foi cancelado, que é a mesma dupla de diretores. A direção desse filme eleva a ação de Bad Boys a outro ponto, fazendo a gente querer assistir um quinto e um sexto e esquecer das cenas de ações do passado, porque elas eram recheadas de cortes e explosões à la Michael Bay. E esse aqui, dá pra você ver que ele tem uma coisa criativa, tudo faz sentido, ele joga a arma pra um e a câmera tá na arma e a câmera segue a arma, tudo é muito engraçado, vale muito a pena assistir se você ainda não assistiu. Agora, temos um filme de terror que poderia dar muito errado, principalmente pelos filmes da franquia que vieram antes dele. Mas ele saiu e surpreendeu o tradicional e o mundo. Alien Romulus. Que filmaço do caralho. Filmaço, graças a Deus, que o nosso diretor uruguaio, Fede Álvares... Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria.
Você vê isso desde o remake do Evil Dead, aquele Homem, o Homem das Trevas, que são filmes que é muito importante o som. E esse filme, ele faz a mesma coisa. É muito, muito bem feito. As cenas de ação, os tiros do piu-piu lá da arma são muito bem feitas. As próprias criaturas, os xenomorfos, são muito assustadores. O Fede Álvares trouxe de volta aquele elemento de terror, horror que a franquia perdeu ao decorrer dos anos. O Ridley Scott, que é o próprio criador, foi superado, né, cara? Porque ele fez Prometheus, ele fez Alien Covenant, que são 2 filmes cachorros. Chegou o Fede Álvares, consertou a situação, fez um filme assustador, principalmente, olha o spoiler, com aquela criatura que o xenomorfo vira no final, né, cara? Ele vira um bicho humanoide. Quando eu vi aquilo, eu me caguei todo. O design de produção é perfeito, tudo parece que é real, aquela nave, e até o xenomorfo, que foi feito através de maquiagens, prostéticos, animatrônicos e um pouco de CGI, lógico, mas tudo é muito convincente, cara. Que filme maravilhoso. Filme maravilhoso e você pode assistir no Disney Plus, tá? Você com certeza quer descobrir um pouco mais sobre a vida dos atores e o que eles fazem fora das telas. E esse é o caso do documentário Superman, a história de Christopher Reeve, que mostra o grande herói e pai, o esperançoso Christopher Reeve dentro e fora das telas. Esse filme é maravilhoso, ele conta a história direitinho, tem uma estrutura, pelo fato de ser um documentário, muito comovente, né, cara? Com filmagens de arquivo, animações em 3D, o filme é cheio de transições que mostram como a família do Christopher Reeve estava se sentindo. Ele é repleto de quadrinhos e imagens do Superman, porque o Christopher Reeve era o Superman da vida real, né, cara? Ele era um homem que inspirou muitas pessoas. Durante o filme, eles usam uma estátua do Superman que representa o Christopher Reeve. E os momentos que mostram as partes mais tristes, que machucam realmente de fato a gente, o espectador, o próprio Christopher Reeve, ou até a família, essa estátua começa a se encher de kryptonita, como se o Superman estivesse enfraquecido. E eu acho isso muito inteligente e até criativo dos próprios criadores e diretores do documentário. A cada minuto que passa, apesar de ser um pouquinho longo para um documentário, você vai se interessando um pouco mais pela história do ator. Eles contam de cabo a rabo como ele começou no teatro, como ele começou na atuação, desde o primeiro filme até o 4º filme do Superman, que as coisas foram desandando, mas é muito bom acompanhar. É bem triste o acidente que aconteceu com ele, que ele caiu de um cavalo, mas toda a superação e todas as pessoas que ele ajudou, mesmo sem conseguir se mexer, é emocionante, né, cara? É um documentário maravilhoso. Agora, começando o pódio de ouro do tradicional, os 3 melhores do ano, a gente tem um filme dirigido pelo Alex Garland, que é o meu diretor favorito, na verdade. Ele é muito monstro e ele joga a sua monstruosidade nesse filme maravilhoso chamado Guerra Civil. E de fato, esse filme é um monstro, porque ele mostra um monstro que é a pessoa que pode governar os Estados Unidos, que pode governar outros países, que pode transformar todo esse ambiente de paz, esse ambiente pacífico, em uma guerra, numa guerra civil. E esse filme retrata muito bem isso, esse lado político, o drama dos personagens, o que significa estar no poder, o que significa ser um cidadão. Esse filme, ele é foda, do início ao fim. Porque você consegue enxergar de perto a realidade da guerra, como funcionam os repórteres nesse meio da guerra, que a gente nunca tinha parado para pensar. E esses jornalistas, a gente sempre vê na Palestina, a gente vê em Israel, a gente vê no Iraque, a gente vê na Ucrânia, na Rússia, as fotos das guerras, as fotos dos mísseis caindo, mas a gente nunca pensa em quem tirou aquela foto. Aquele perigo de estar naquela situação de guerra. E o filme mostra isso, porque os protagonistas são jornalistas e eles estão dispostos a passar por tudo para conseguir uma foto, para exercer a sua profissão. Eu acredito que esse filme seja um filme atemporal, que não importa se ele lançou em 2024 por causa das eleições dos Estados Unidos, por causa das eleições de não sei quanto, de não sei da onde. Esse filme ele vai ser atemporal em diversos momentos, até porque o tempo inteiro acontece uma guerra, as pessoas brigam e discutem umas com as outras por conta disso, ocasionando a guerra. E eu acho que esse filme deve ser assistido por qualquer pessoa, tá?
Indo para o penúltimo filme maravilhoso dessa lista e melhores de 2024, temos ele, o grande. De fato, é grande por ter quase 3 horas de duração. Estamos falando de Duna Parte 2. Que filmaço, que filme épico, e foi um abraço no nosso peito logo no comecinho do ano, né, cara? Foi um filme impressionante que foi jogado pra gente em fevereiro. Ou seja, a gente começou o ano no pé direito, cara. E esse filme é uma maravilha. O Timothée, a Zendaya, o Oscar Isaac, todo mundo, até quem apareceu em flashback, todo mundo deita nesse filme. Todo mundo é muito bom. Todo mundo no elenco manda muito bem. Todo mundo consegue transmitir essa sensação que os personagens estão sentindo, porque esse filme ele é muito bem atuado, fora que tecnicamente falando ele de fato é perfeito, cara. Duna 2 é uma das ficções científicas mais memoráveis da década. É um filme que os efeitos especiais chegam pra agradar. O começo do filme você já fica preso, aqueles caras levantando assim, começando a voar. O personagem do Paul Atreides é extremamente bem escrito e ele vai crescendo conforme o filme vai passando. Chega no fim, tem o cliffhanger e a gente vai ter que esperar até 2026 pra ver o que acontece. As cenas de ação são colocadas no momento certo, a maneira como ele anda essa história, como ele desenvolve os personagens. Esse filme é maravilhoso. Duna conquistou o meu coração nesse segundo filme aí. O meu também. Antes da gente ir pro último, ou melhor, o melhor filme de 2024, a gente tem que falar das nossas menções honrosas, começando pelo Patrick. Ao contrário de muitos, eu acho esse filme injustiçado e eu tô falando de Coringa 2. Um filme muito ousado, musical, do jeito certo, como eu imaginava, que foi feito pra você não gostar dele. Ainda nessa risca de filmes de quadrinhos, eu vou colocar Deadpool e Wolverine, que apesar de ter uns furos no roteiro, é um filme extremamente divertido, com várias cameos, divertindo o pessoal. O Deadpool continua marcante como sempre e a volta do Hugh Jackman agradou todo mundo, não tem como negar. Outro filme super divertido, mas também mega emocionante, é a animação Robô Selvagem. A animação da DreamWorks, que tem um vídeo aqui no Instagram tradicional e que vale muito a pena você assistir por ter um lance familiar que qualquer pessoa pode se conectar. E por último, eu coloco A Substância, que isso acabou perdendo para Alien Romulus no lugar de filme de terror do ano, mas é um filme absurdo, com uma atuação absurda da Demi Moore. Ela é perfeita, o filme é muito bem montado. O seu terceiro ato, ele fica um pouco problemático, ele podia ter acabado numa cena ali ou outra, mas é um filme muito bom, com uma crítica muito boa que você tem que assistir. Esse ano a gente bate no peito e fala que é do Brasil. Ainda Estou Aqui é o nosso queridíssimo filme brasileiro que não busca somente uma, mas várias categorias no Oscar de 2025. E eu falo isso com orgulho porque ele não é um dos melhores do ano, ele é o melhor filme do ano. A maneira como ele fala sobre a política, a maneira como ele fala sobre a família, a maneira como ele fala sobre o que é amar o próximo, o que é viver na ditadura militar. Esse filme é muito bom. Nunca mais esquecerem o que aconteceu na história do nosso país, né, cara? Essas pessoas negacionistas que falam que ditadura não existe, mostra esse filme pra ela, né, cara? Mostra o que a Fernanda Torres fez, mostra o que o Selton Mello fez, ou melhor, mostra de repente o livro Ainda Estou Aqui. Mostre o livro escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, que é o que inspirou esse filme. O cara literalmente viveu isso. Ele viu o pai dele sendo levado pelos militares. Imagina, cara, você tá em casa e de repente chegam os militares, leva sua mãe, leva o seu pai e você nunca mais vê eles na vida, cara. É muito triste. E ainda mais é triste porque isso aconteceu na vida real. Então vá assistir esse filme porque ele é maravilhoso em todos os aspectos. Tudo que você pensa sobre cinema, ele tá aí. Porque design de produção é maravilhoso, fotografia maravilhosa, a direção do Walter Salles
também nem vou dizer que é maravilhosa. Sim, perfeito. O elenco é muito real, parece que é uma família de verdade. E, cara, simplesmente assista esse filme porque ele ainda tá no cinema, ele vai ficar mais um tempinho no cinema e vamos, Brasil, vamos, por favor, mano. Vamos ganhar esse bagulho, vamos concorrer a tudo que tem pra concorrer. Eu acredito completamente nesse nosso sonho, que é o Brasil sendo indicado ao Oscar novamente. É o Brasil mostrando pro mundo todo que aqui a gente tem vez sim e o nosso cinema é muito bom. As crianças são... Então, gente, o vídeo foi esse. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha muito esse vídeo e comenta aqui embaixo qual o filme que faltou, qual o filme pra você é o melhor do ano. É isso. Tamo aí, 2025. Vai ter filmes melhores, vai ter filmes piores. Mas é isso, o nosso trabalho está feito. Tamo junto, até o próximo vídeo.